Fala, fiel! Segunda-feira agitada no Coringão, principalmente no mercado de transferência. Que história é essa do Carlos Vinícius, do Malcom no Corinthians? Bora entender tudo isso que tá acontecendo no mercado de transferência e saiu mais uma bomba nos bastidores do Timão. Vou falar no final do vídeo pra variar, né? Então já sabe, né? Curta aqui o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel. Agora sim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O futuro de Carlos Vinícius no Grêmio segue indefinido e já desperta a atenção de outros clubes. Com o contrato se aproximando do fim e sem negociações para renovação, o centroavante de 31 anos aparece como uma possível oportunidade de mercado para o Corinthians. Segundo o portal Sou Grêmio, o atacante Carlos Vinícius abriu caminho para acerto com o Timão. Isso porque a diretoria gremista ainda não iniciou conversas para ampliar o vínculo com o atacante. Aí, diante desse cenário, o jogador poderá ficar livre para assinar um pré-contrato com outra equipe, caso a situação permaneça sem avanço nos próximos meses. E a possibilidade do jogador vestir a camisa do Corinthians ganha ainda mais força por conta do histórico recente entre as partes. O Carlos Vinícius ele é torcedor declarado do clube paulista e esteve muito próximo de vestir a camisa alvinegra na última temporada. Na ocasião, a direção corintiana optou por seguir outros caminhos no mercado. Nomes como Vitinho foram priorizados, além da extensão do empréstimo do Thales Magno, o que acabou afastando as negociações com o atacante que hoje pertence ao Grêmio. Agora, com um cenário diferente e a necessidade de reforçar o setor ofensivo, o nome do jogador volta a ser observado nos bastidores do Parque São Jorge. E o que pode acelerar essa movimentação do Carlos Vinícius vir para o Timão é que o Corinthians também avalia o futuro dos atacantes, como o Yuri Alberto, que segue sendo alvo constante de clubes do exterior e não está descartada ainda uma transferência agora no meio do ano. Além disso, o jovem Guinegão vem despertando interesses de equipes internacionais, também o próprio Internacional do Rio Grande do Sul, o que pode abrir espaço para a chegada de um novo centroavante experiente, com experiência na Europa, e enquanto isso, o Grêmio ainda não definiu qual será o planejamento para Carlos Vinícius. Lembrando que o atacante está sendo comparado até com o Luizito Soares, os números dele com a camisa do Grêmio é um absurdo, 23 jogos, 21 gols e 2 assistências, o cara matador. E aí? Você acha que ele fardaria bem com a camisa do Corinthians na saída do Yuri Alberto, na saída do Guinegão? Ele seria o nome ideal para suprir aí a responsabilidade do ataque do Timão? Deixa sua opinião aqui nos comentários. O chat tá perguntando pro Bruno Andrade essa história do Malcom, jogador que, aliás, passou pela seleção brasileira no ciclo, né? Lá no início, é verdade, fez poucos jogos, não foi mais muito utilizado, mas é um cara que, assim, né, o Bruno Andrade... sempre desperta interesse também de equipes e torcedores brasileiros, né? Um cara que está há muito tempo na Europa, indo também agora para o futebol saudita, mas sempre que surge uma notícia, né, e a especulação em relação ao futuro dele, desperta interesse de times e torcedores brasileiros. E acho que você tem mais sobre o atacante ex-Corinthians. E foi parceiro do Neymar no Al Hilal, e como o Neymar vai ser o próximo assunto, dá para puxar esse gancho então sim, quando não tem eu já não me recordo o último mercado de transferências em que o Malcom não tenha sido assunto, ou seja, frequentemente ele é assunto, desde quando ele deixa o Corinthians, vai para a França, depois passa pela Espanha, tem uma carreira grande na Rússia, vai para o futebol da Arábia Saudita, já são 3 temporadas no Al Hilal, tem mais um ano de contrato, e a informação nova é que as pessoas que trabalham com o Malcom mexem nos bastidores, no mercado, para que ele seja negociado agora. Ou seja, não cumpriria o último ano de contrato. O Al Hilal recentemente chegou a cogitar ali, sentar com ele ou com seus representantes para tentarem uma renovação, esticar esse contrato de 2027 para mais 2 ou 3 temporadas. Essa ideia foi colocada de lado, ou seja, não há a vontade hoje, o desejo de permanecer e renovar o contrato. Então, o caminho é saída. E saída nunca para o Brasil, já começa por aí. É uma não notícia, mas tem a ver com a notícia. O Brasil hoje não é cenário para o Malcom, por vários motivos, até porque ele ganha quase 20 milhões de euros por temporada. É um valor absurdo para o futebol brasileiro. Mesmo que ele desça bastante a sua pedida, ainda assim seria muito acima da realidade do Brasil. O Malcom automaticamente trabalha com o futebol europeu, voltar à Europa. Lembrando que ele passou pela França, passou pela Espanha, fez uma perninha boa no futebol da Rússia. A ideia passa então em não terminar o último ano de contrato,
colocando mesmo de lado a possibilidade de renovação e ser negociado no mercado europeu agora no meio do ano. O que falta decidir aqui é se é uma venda ou se até ele consegue uma rescisão amigável com o Al Hilal. Isso obrigaria, claro, abrir mão do salário que tem, ou pelo menos de boa parte do salário que tem. Todo ano e toda temporada o Al Hilal tem essa questão de fazer a conta de quantos estrangeiros tem à disposição. Se depois busca um zagueiro, mas tem que abrir mão de um atacante, ou depois abre mão de um lateral para abrir, enfim, alguém no meio campo. O João Cancelo aconteceu isso, voltou para o Barcelona. O Marcos Leonardo, por muito pouco, não voltou para o Brasil ano passado por conta dessa questão de abrir vaga para estrangeiros. O Darwin Núñez, uruguaio, vira e mexe é escanteado por conta dessa limitação que existe na Arábia Saudita, na Liga Saudita, em relação a estrangeiros. E como o Malcom tem um desejo de sair, e o Al Hilal sempre busca abrir espaço, o caminho mais natural, o caminho que os dois agora traçaram juntos é a saída. O que falta definir, como eu disse, é se é uma venda ou se eles fazem um acordo amigável, um acordo amigável, uma rescisão amigável. Mas Brasil não, prioridade passa então para o futebol europeu, amigos. E o Bruno Andrade joga um banho de água fria aí nos torcedores do chat, tá? Porque o que tem de gente querendo o Malcom no seu time, claro, em especial os torcedores do Corinthians, né? Que já caberia no time de vocês aí? Matheus, Lili. Mas teria lugar para ele no time, com certeza. No Santos jogaria, no Fluminense jogaria, no Botafogo jogaria, no Vasco com certeza. Ele escolhe onde quer jogar. No Flamengo... Flamengo titular, acho que não. Titular no Palmeiras eu acho que ele não jogaria, não. Palmeiras não? Hoje quem joga pelo lado direito ali é o Alan. É o Alan? Você vai tirar o Alan do time? E se não for o Alan, é o Arias do lado direito. Não jogaria, não. O Malcom, depois que ele sai do Corinthians, assim, ele até ali Bordeaux, depois Barcelona, assim, na minha visão, ele até não tem grandes números, né? Olhando para os números só, né? Mas nos últimos anos, né, na parte final ali de Zenit e depois na Liga Saudita também, os números dele crescem, né? Assim, ele vira um jogador de mais gols, mais assistências, claro, dentro de um contexto específico também, mas acho que até por isso ele vai para a seleção brasileira. Agora, eu acho que é um daqueles nomes que chegam para mexer o mercado mesmo, assim, né? E por isso até o torcedor aqui fica maluco muito quando a gente fala sobre isso e a expectativa, mas já descartada, então, pelo Bruno Andrade de uma volta ao Brasil. Falar um pouco agora do Memphis Depay, que fez a sua estreia na Copa do Mundo, jogando aí contra o Japão. Fez uma partida muito apagada, diga-se de passagem, entrou no segundo tempo. Quando a Holanda vencia o Japão por 2-1, ele mal participou do jogo, tomou um cartão amarelo e ainda viu a seleção japonesa empatar o jogo no finalzinho. A estreia do holandês não foi muito boa, não causou uma boa impressão aí na Copa do Mundo. Entrou nos 70 minutos do segundo tempo e não conseguiu brilhar o holandês Memphis Depay. Destaque para a torcida da Holanda aí, que antes do jogo ensaiou aí, fez uma alusão ao Poropopó com as imagens aí. Não cantaram o Poropopó, mas teve alguns portais que colocaram aí uma montagem com a música do Poropopó por cima, mas ficou bem parecido. E aí, você acha que isso aí é o Poropopó ou não? E o Memphis Depay vai brilhar na Copa do Mundo? O que você acha? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Sobre Memphis Depay, ele que jogou aí por pouco mais de 20 minutos defendendo a seleção holandesa, há uma cobrança em relação ao valor que ele deseja receber ou reduzir para permanecer no Corinthians por mais 2 temporadas. Eu vou te contar isso agora. Osmar Stable, presidente do Corinthians, deu explicações de sua viagem aos Estados Unidos. Ele estava, inclusive, nas arquibancadas assistindo o jogo do Brasil contra Marrocos, a estreia da seleção brasileira. Também vou te falar nesse blend de informações precisas sobre uma reunião com o Guinegão, e essa reunião pode ser decisiva em relação ao futuro do jogador. E tem também 2 jogadores que estão fora dos planos de Fernando Diniz no elenco profissional do Timão. Olha só, vai ocorrer uma reunião essa semana entre os representantes do Guinegão e a diretoria corintiana. Na verdade, o staff do Guinegão já pretendia viajar nesta segunda-feira para São Paulo para se reunir com a diretoria corintiana e tentar, né, iniciar aí o que seria, né, a solução do futuro de Guinegão. O problema é que o presidente do Corinthians viajou para os Estados Unidos e agora, né, o staff do Guinegão aguarda o retorno do mandatário corintiano
né, para marcar essa reunião. Na verdade, eles pretendem chegar no clube realmente, né, vão ligar, falar que estão indo, mas a ideia já é, o mais rápido possível, conversar com o presidente Osmar Stabile e passar a situação do Guinegão. O Guinegão não está contente no Corinthians, se for para continuar nem sendo utilizado, né, é claro que o menino não quer, não está exigindo nada de titularidade, né, nem devia, claro, e nem deve, né, mas ele não quer ficar nessa condição de não ser aproveitado. Ele não foi aproveitado uma vez sequer pelo Fernando Diniz. É incrível, né? Talvez o único jogador que não foi aproveitado pelo Fernando Diniz, um atleta que ano passado rendeu, e inclusive o Corinthians recebeu propostas de 15 milhões de euros e de 20 milhões de dólares. E agora, né, se chegar uma proposta de 12 milhões de dólares, segundo o staff do jogador, é muito, de 10, de 12. A ideia é ou vender em definitivo, né? O Zenit ainda tem interesse no jogador, né, um clube da Suíça, enfim, um clube da Arábia. A ideia é tentar levar uma proposta ao Corinthians, por uma venda em definitivo, que é a prioridade do Corinthians, ou por empréstimo. Por empréstimo, né, apareceu o Inter de Porto Alegre, que vazou a informação, eles ficaram super descontentes com isso, e também mais 2 clubes do futebol brasileiro. Então, essa semana, assim que o presidente Osmar Stabile voltar de viagem, o staff do Guinegão se reúne com o Corinthians para apresentar, inclusive, propostas já definitivas de clubes que estão interessados no Guinegão, tá certo? E uma posição do Corinthians, que se não for para utilizar o jogador, pelo menos aceitar um empréstimo, o Corinthians que quer somente a venda. E não é só o Guinegão, hein, que não agrada muito o técnico Fernando Diniz. Informação que me chega é que o lateral Hugo Farias, que se recupera de uma cirurgia, né, no joelho, e também o zagueiro André Ramalho, que chegou a ser titular do Corinthians, né, em 2024, 2025, eles estão fora, né? Os dois estão fora dos planos do técnico Fernando Diniz para a sequência da temporada. Não quer dizer que eles vão ficar encostados, como aconteceu com o Alex Santana, né, sob o comando do técnico Dorival Júnior. Mas, né, a cúpula corintiana, a comissão técnica, já avisou, né, a diretoria para tentar arrumar clube para os jogadores e tentar negociar. O André Ramalho, o sonho do Corinthians é tentar negociar com o Inter. Né, depois da especulação, o Corinthians ficou aí de, né, antenas, né, ligadas para saber se o Inter enviaria uma proposta. Como o Inter não enviou uma proposta, né, o Corinthians, né, através de um representante, entrou em contato com o Fabinho Soldado para saber se existe interesse do Inter no André Ramalho. Então, resumindo, o André Ramalho foi oferecido ao Inter. Né, vamos saber se vai ocorrer agora, né, o interesse, né, o interesse do Fabinho Soldado e do Internacional de Porto Alegre no zagueiro, né? Lembrando que foi o Fabinho que levou o André Ramalho para o Corinthians, né? E o Soldado na época foi muito elogiado, porque o André Ramalho foi muito bem, sim, em 2024, não podemos negar. Vamos aguardar. Já o Hugo, lateral, né, tá desde lá da época do Duílio, nunca se firmou. Esse realmente é um jogador que não dá nem para polemizar em relação a possível saída dele, né? O Corinthians já tem o Bidu como titular na lateral esquerda e na reserva o Anchileri. Vamos aguardar os dois fora dos planos. O presidente Osmar Stabile, ele deu explicações, né? A gente estava cobrando explicações, recebi até uma mensagem dele aqui sobre a ida dele, né, aos Estados Unidos. Vamos lá, abre aspas, porque eu cobrei essas explicações aí do presidente. Oportunidade na Copa do Mundo. Vim a Nova York a trabalho e achei importante compartilhar algumas reflexões, já que mesmo estando nos Estados Unidos, continuava comprometido e ativo nas minhas funções institucionais. Como você é uma pessoa inteligente, sabe que muitas vezes não é necessário estar fisicamente presente para assinar documentos ou negociar com nossos atuais parceiros. A tecnologia, os mecanismos administrativos permitem uma gestão eficiente à distância. No entanto, nesta viagem específica, houve um caso excepcional ligado à Copa do Mundo, que exigiu uma imersão da CBF e me levou a estar presente aqui pessoalmente. Vim com o objetivo claro de aproveitar esta oportunidade para encontrar parceiros estratégicos, especialmente em virtude da repercussão e do alcance global do evento. Não podemos pensar pequeno diante das ocasiões como esta. É fundamental ter uma visão ampla, pois a chance de firmar alianças e fortalecer relações comerciais futuras é singular. Vale lembrar que dos clubes mais importantes do Brasil, quase todos estavam aqui representados pelos seus presidentes, mostrando o quanto a presença física pode fazer a diferença em novas negociações e alianças institucionais.
Portanto, gostaria de ressaltar a importância de não subestimar o valor desses momentos, mesmo para pessoas experientes e estabelecidas. Estar presente em locais-chave pode abrir portas que à distância seriam muito difíceis de acessar, tá? Aqui o presidente Osmar Stabile, que está lá, né, nos Estados Unidos, e dá aí a sua explicação, né, dessa viagem que gerou, né, algumas críticas, tá? E um dos eventos, né, da CBF envolve, né, envolve aí eles conheceram um pouco mais da Major League Soccer, né, que é aí o campeonato, né, de futebol, né, nos Estados Unidos. Vamos ver, né, se essa aliança aí vai trazer alguma coisa aí interessante, tá? Já que é a principal liga aí de futebol norte-americana, né? Eles querem saber principalmente a questão de ex-jogadores que investem lá, como eles levam estrelas para lá, aquela coisa toda. Enfim, vamos aguardar, tá, para ver o que vai acontecer, o que o Stabile pode trazer aí de interessante, né, e de edificante para o Corinthians aí na volta dessa viagem. Falar um pouco sobre Memphis Depay. Eu pude acompanhar aí o pouco mais aí de 20 minutos, né, que ele esteve em campo pela seleção holandesa, entrou em campo na estreia da sua seleção, né, contra o Japão. A Holanda vencia por 2-1, e o Memphis, meu amigo, foi um desastre, né, porque ele toma um cartão amarelo, ajuda pouco na marcação, erra passes, perde bolas importantes que deram contra-ataques ao Japão. O Japão empata o jogo, né, quando o Memphis entrou cerca de 70 minutos, né, do segundo tempo de partida, né, o Japão perdia o jogo, né, a Holanda ganhava por 2-1, e o Memphis não teve aí um bom desempenho, ainda tomou um cartão amarelo ali por quase agressão no companheiro, no colega de profissão, né, que foi o jogador do Japão. Agora, em relação ao Corinthians, né, houve uma cobrança ao Marcelo Paes, que ele precisa levar ao Corinthians, trazer ao Corinthians o valor que o Memphis deseja receber, ou pelo menos o desconto que o Memphis deseja, né, dar ao Corinthians para renovar o seu contrato. Isso porque o Corinthians ficou meio que, né, muita gente soltando informações de que o Corinthians fez proposta, ou que o Corinthians não fez proposta, enfim. O Corinthians quer saber logo, e já há uma cobrança, né, em relação ao Marcelo Paes para que ele traga o mais rápido possível, né, esse valor. Eles não querem incomodar o Memphis, que está focado em relação à seleção holandesa, mas já houve o tipo de conversa, o seguinte, ó, assim que a Holanda for eliminada, mais 24 horas depois, a gente precisa desses números, enfim, para tomar uma decisão. E se por acaso, falaram que se por acaso o Memphis entrar em contato com o Marcelo Paes no período de Copa do Mundo, pediram para que o Marcelo Paes, né, seja assim inconveniente, né, seja um amigo importuno, né, e venha tentar tirar do Memphis esse valor, já que o que o Corinthians sabe até agora é um valor, né, que o Corinthians está tratando ainda como uma especulação de pessoas bem próximas ao Memphis, né, que dizem que ele quer ganhar 50 milhões de reais por ano, o que daria aí 3,5 milhões, 3 milhões e 800 por mês, né? Isso sem falar que o contrato seria de 2 anos. Bora lá, pessoal, vamos lá falar mais do Coringão, mano, porque saiu mais essa notícia aqui bombástica, saiu agora essa aqui, ó, dia 15 de junho, mas peraí, vamos por partes, né, coloquei um corte aqui do cafezinho, muita gente não curte, mas, mano, pelo menos falou um pouco do Corinthians aí pra gente, né, se atualizar. A primeira parte do vídeo foi eu que fiz também, eu que purei, né, se vocês notarem lá, é a minha voz, então vocês podem ver que eu coloquei a fonte, né, das informações, aonde eu peguei, tudo, né, nada sensacionalista, tudo dentro dos conformes, com respeito ao seu tempo que assiste, clicou aqui no vídeo, deu esse voto de confiança, beleza? Aproveito, peço pra deixar a inscrição, deixar um comentário aí pra nós trocar uma ideia, falar qualquer coisa aí, eu respondo, hein? Comenta aí. Pessoal, saiu agora essa notícia, a hora eu tava finalizando o vídeo já, meio de 42, hoje, dia 15, né, e aí tá aí, ó, Romeu Thomaz Jr. anuncia o retorno na presidência do Conselho Deliberativo do Corinthians. Mano, parece aquelas notícias, aqueles filmes que não acaba nunca, tá ligado? Tipo Velozes e Furiosos, tá no 15 já.
e não acaba, velho. Um bagulho mó louco, mano. E aí, o site do meu timão, que é onde eu peguei aqui, postou só isso aqui, ó. Só, deixa eu até ler pra vocês, ó. Nessa segunda-feira, o meu Tuman Júnior anunciou seu retorno ao cargo de presidente do Conselho Deliberativo do Timão após 2 meses de licença. Em comunicado enviado aos demais conselheiros, ele afirmou que, durante o período afastado, acompanhou atentamente a situação do clube e retorna com a convicção de que o momento exige serenidade, responsabilidade institucional e senso de urgência. Mais informações em instantes. E aí, pessoal? Eu queria que você deixasse a sua opinião sobre essa notícia, né? Essa boa notícia que acabou de sair aqui, mano. É rir pra não chorar, né, pessoal? É rir pra não chorar. Cara, assim, eu não vou nem entrar no mérito aqui, né, do Tuma e tal, né, do que ele já fez, não fez. Só que, mano, é uma novela o Corinthians, tá ligado? É uma novela, mano. A gente pensa que tá virando a página e aí vem velhos nomes, voltam e as articulações, né? Mas é isso, pessoal. Eu queria saber a sua opinião aí sobre isso, sobre o Romeu Tuma Júnior, se você curtiu a volta dele, não curtiu, se você concorda, discorda. Deixa a sua opinião aí nos comentários pra gente trocar uma ideia. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Vou ficar de olho aqui, apurando as informações. A gente, entre aspas, tá de férias, né? Por causa da Copa do Mundo, mas não vejo a hora da seleção do povo voltar a jogar, que é o que realmente importa. Tá bom, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje aí. Um forte abraço. Saindo qualquer coisa, qualquer atualização, informação, eu volto pra te atualizar. Um forte abraço, até o próximo vídeo, ó. Vai, Corinthians!